Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje a gente vai falar aqui sobre talvez aquela que seja a maior jogada da história recente do Brasil. Eu não estou exagerando não, pessoal, vou mostrar aqui uma matéria para vocês aqui que vai trazer para você o verdadeiro entendimento da genialidade do que foi feito no Brasil no ano passado. Você talvez não tivesse noção disso, mas eu vou mostrar para vocês o tamanho das repercussões positivas de algumas decisões que foram tomadas pelo governo federal no ano passado aqui, um negócio inacreditável. E hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de coluna minha nova na Gazeta do Povo. Sai todas as terças-feiras ali mais ou menos às 8 da noite. E hoje é dia onde a gente vai falar mais uma vez sobre geopolítica, sobre questões muito sensíveis, muito importantes aí no cenário internacional, que envolvem também o Brasil, envolvem esse mundo aí pós-crise sanitária. E para ler essas colunas minhas, você precisa assinar a Gazeta, por isso fica o convite para você assinar. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, você assina a Gazeta do Povo, tem acesso não apenas às minhas colunas, mas às colunas do Alexandre Garcia, do Rodrigo Constantino, do Luiz Ernesto Lacombe, do Guilherme Fiuza, do J.R. Guzzi, mais um monte de outros aí jornalistas de altíssima patente no Brasil. Clica aqui embaixo, tá? Fica o convite para você hoje, coluna nova. Quem assina já vai receber lá, tá bom? Pessoal, matéria muito importante aqui do Fábio Graner, mostrando que o auxílio emergencial salvou quase 6% do PIB brasileiro até 2040. Esse especialista aqui, repórter, ele vai mostrar que as medidas que foram tomadas em 2020 terão efeitos positivos, assim, libertadores de salvação da população menos favorecida e até em benefício da classe média e das classes mais abastadas até 2040. Eu vou explicar para vocês o tamanho disso e é muito importante você entender isso para você ter a noção do motivo pelo qual, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional elogiou o Brasil nesse sentido, dizendo que o Brasil está se recuperando mais rápido do que o previsto e por causa exatamente das medidas importantes que o governo tomou na hora certa. Essas informações são trazidas aí por um estudo do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, tá bom? Pessoal, o que o conteúdo traz então? Esse auxílio emergencial ele evitou que o nosso PIB tivesse uma queda adicional de 2,4 pontos percentuais. A nossa redução do PIB ano passado foi de 4,1%. Não fosse o auxílio emergencial, a análise desse estudo mostrou que o nosso PIB teria caído 6,5% ano passado. Isso teria consequências assim inimagináveis em termos de prejuízo para a população brasileira, tá certo? Agora, não só o auxílio emergencial muito bem colocado rapidamente pela equipe econômica não apenas evitou que nós caíssemos isso tudo, quase 7% do PIB, a queda foi 4,1%, mas também deve impedir quase 6% de perdas acumuladas, tá certo? Para toda a soma das riquezas do Brasil até 2040, 6% de acúmulo até 2040. Esses cálculos aí foram feitos aí pelo CDPLAR, que é esse centro de desenvolvimento lá da Federal, lá de Minas Gerais, né? O texto mostra que a retração da economia seria aí de 6,52% e até 2040 esses efeitos gerariam um desvio acumulado negativo de 5,48%. Esse programa do auxílio emergencial envolveu 291 bilhões de reais, ou seja, um dos maiores projetos de transferência de renda que já se viu no mundo recente. Impediu também não só isso, tá? A queda do PIB, mas segundo o estudo, uma queda de 5,5 pontos no consumo das famílias, tá certo? E um acumulado de 10,4 até 2040. Evitou que o consumo das famílias caísse também intensamente, tá? Sem esse auxílio aí, essa variável cairia mais 4% da sua taxa de crescimento observada em 2020. Em 2040, esses efeitos acumulados dessa ausência gerariam um desvio negativo de 11,3% para vocês terem ideia, tá certo? E aí o estudo vai mostrar
que essa política aí de distribuição de renda não somente ajudou as famílias ali da base da distribuição, mas também os mais abastados. O próprio texto revela isso, dizendo que no longo prazo, pensando de hoje até 2040, a perda do bem-estar total da população brasileira, sem o auxílio, se não tivesse sido feito o auxílio, acumularia ali uma perda de longo prazo do bem-estar total de 756 bilhões. Dessa maneira, diz o estudo, os resultados sugerem que essa política teve importante efeito para reduzir a queda de bem-estar da família brasileira, tá bom? Olha só o tamanho desse projeto, tá? Sendo reconhecido aí por pesquisadores acadêmicos, né? A pesquisa foi liderada ali pela pesquisadora Débora Freire, né, que foi a autora do material, junto com outros 4 pesquisadores, né? E eles mostraram também que isso aqui teria uma consequência enorme em longo prazo devido à chamada desmobilização de capital, né? Porque quando a economia retrai, para você colocar ela no eixo de novo, você tem que ter um input ali, um acréscimo de dinheiro, de investimento, de energia muito grande. Então ela falou que essa política do ano passado, do auxílio emergencial, evitou essa desmobilização de capital, que é na verdade a chamada reversão de investimentos, porque as empresas deixariam de investir e para voltar a investir é um processo muito trabalhoso, muito penoso. Isso teria efeitos duradouros, efeitos negativos muito duradouros e teria um forte impacto no mercado do trabalho. Então isso mostra a importância desse grande projeto de transferência de renda, ela mostra a importância disso e mostra que isso é importante dentro de cenários, né, de política fiscal anticíclica. Muito interessante essa abordagem, né? Porque ela está falando que existem ciclos, né, que acontecem na economia, mas tem também políticas fiscais anticíclicas, ou seja, para encarar momentos que são fora da normalidade, como são as situações de crise, né? Então, ela mostra que esse tipo de prática era uma prática que não se usava antes, do incentivo do consumo das famílias menos favorecidas ali, que teve um importante resultado de resguardar aqueles que ficam mais ali vulneráveis a esse tipo de crise. Isso faz com que o impacto social dessas situações adversas seja muito menor, seja bem inferior. Então, pessoal, um estudo assim ímpar, negócio assim maravilhoso. Obviamente, vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado o link para esse estudo. Convido você a ler com calma, tá? Dá uma olhadinha e é importantíssimo nós vermos esse tipo de medida, porque são coisas que passam completamente despercebidas, né? As pessoas olham isso assim e falam, teve um auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele evitou quase ali um colapso da ordem social vigente, porque as pessoas ficariam numa situação tamanha ali de escassez, tamanha de dificuldade, que poderia a gente ver um cenário de encrenca nas ruas, ver um cenário de confusão generalizada. Isso evitou, todo esse projeto aqui evitou não apenas esses problemas de longo prazo, essas dívidas acumuladas, esses prejuízos muito maiores do PIB, mas evitou o tecido social brasileiro ser completamente rasgado, ser completamente simplesmente sucumbir a isso. Foi um negócio assim que foi uma tacada de mestre, uma jogada muito acertada, um negócio assim que se mostrou de um sucesso fenomenal. É claro que desagrada, né, os liberais não gostam, né, do Estado grande, o Estado gastando muito, o Estado dando incentivo, mas como a própria pesquisadora falou, as políticas aqui anticíclicas, política fiscal anticíclica, ou seja, para encarar esses momentos de total adversidade e total imprevisibilidade. Lembrando que nós vivenciamos em 2020 algo que na história humana costuma acontecer só de 100 em 100 anos. A última vez que a gente teve um problema assim de crise sanitária de abrangência mundial foi lá no início do século passado ali, 1914, 1915, foi quando a gente teve esse tipo de problema, né? Mais um pouquinho para frente, talvez de 1916, 17, foi quando a gente teve o último problema desse. Então, foi uma medida muito acertada, demandou muito investimento público, mas os resultados se mostraram eficientes, né? O benefício
supre ali o tamanho do volume investido, você não tenha dúvida. Isso aqui é informação que você dificilmente vai ver tendo aí uma grande repercussão. Por isso é um vídeo muito importante para você divulgar, para que as pessoas tenham real noção do que aconteceu ano passado e do sucesso dessa decisão importante que foi tomada. Ok, pessoal? Hoje é dia de terça-feira é dia de coluna na Gazeta do Povo. Fica aqui embaixo, no primeiro link na descrição do vídeo, o convite para você assinar a Gazeta, um preço muito acessível e ter ali acesso a muito material de alto nível, material assim importantíssimo. Fica o convite. Forte abraço para vocês. Hoje à noite sai coluna nova lá, para quem assinar já vai poder ler, não só essa, mas as anteriores. Assuntos assim de geopolítica que dificilmente você vai ver sendo tratado em outro lugar, ok? Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, obrigado pela audiência. Mais tarde a gente se vê aqui com mais um conteúdo exclusivo no canal Daniel Lopes. Temos vídeo agora 10 da manhã, depois 2 da tarde e depois 5 da tarde, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!